Senhoras e senhores, passamos a palavra para o professor da Universidade Federal de Sergipe para coordenar, portanto, esses trabalhos, o professor Augusto da Silva. Bom dia a todos. Quero agradecer também ao excelentíssimo senhor deputado estadual Luciano Bispo, presidente da LESE, ao senhor Igor Leonardo Albuquerque, presidente da Comissão dos 200 anos, a Isabela Maza. Bem, estamos aqui para dar início a esse evento que celebra 200 anos de emancipação política de Sergipe, 1820. Mas o que são as datas? Eu gosto muito de uma definição do crítico e historiador da literatura brasileira, Alfredo Bozzi. Diz ele: datas são como pontas de icebergs. Datas são pontos de luz sem os quais a densidade acumulada dos eventos pelos séculos dos séculos causaria um tal negrume que seria impossível sequer vislumbrar no opaco dos tempos os vultos das personagens e as órbitas desenhadas pelas suas ações. A memória carece de nomes e de números. Mas de onde vem a força e a resistência desses algarismos? 1500, 1640, 1820, 1822. Diz ele que vem daquelas massas ocultas de que as datas são índices. Vem da relação inextricável entre o acontecimento, que elas fixam com a sua simplicidade aritmética, e a polifonia do tempo social, do tempo cultural, do tempo corporal, que pulsa sob a linha da superfície dos eventos. Bem, nada melhor para começarmos nossas reflexões sobre os 200 anos, sobre essa efeméride, do que ouvirmos uma historiadora que tem uma visão mais abrangente do Império Português, que busca em suas pesquisas essa polifonia do tempo social e do tempo cultural do que nos fala Bozzi. A nossa conferencista de hoje é professora da Universidade de Évora, em Portugal, professora associada também do Centro de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, colabora ou colaborou com diversas instituições de ensino superior em Portugal e no estrangeiro, das quais destacamos a Universidade de Macau, na China, no Japão, Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Universidade Federal da Bahia, Universidade Federal de Viçosa, dentre outras. Sua grande área de interesse, ao estilo do que fizeram grandes historiadores do passado, como Charles Boxer, Russell Wood e Vitorino de Magalhães Godinho, é a história da expansão do Império Português, investigando sobre vários de seus aspectos, abordando a cultura, a religião, as mulheres, a escravidão, a mestiçagem. É desnecessário listar aqui suas diversas publicações, em português e em outras línguas, como chinês, inglês e italiano. Faço registro apenas de uma obra já familiar nossa, posto que ela apresentou esse trabalho aqui na UFES há uns 2 anos atrás, que é a história da Companhia de Jesus em Portugal, desde o seu fundador, Inácio de Loyola, no século XVI, até os tempos atuais, até o Papa Francisco. Então, sem mais, eu convido a professora doutora Maria de Deus Bates Manso para fazer a sua conferência. Obrigado. Bom dia, é um prazer estar aqui e, em primeiro lugar, quero agradecer o convite que me foi feito, saudar o deputado ilustríssimo Sr. Luciano Bispo, Presidente da Assembleia, o Dr. Igor Leonardo Albuquerque, Presidente da Comissão dos 200 anos, a doutora Isabela Maza,
agora, diretora, não é diretora do ELESE, o Dr. Jorge Carvalho de Nascimento, que pertence à comissão organizadora, e, obviamente, também ao professor Dr. António Sousa, da Universidade, com quem eu já mantenho algum contacto. Quero também deixar aqui um agradecimento, um abraço, talvez mais pessoal, ao Anderson, que já conheço há algum tempo, que foi fez pós-doutoramento de sanduíches em Portugal comigo. E também estão aí no público alguns alunos que também já conheço, professora Edna, etc., que não é aluno, obviamente, que é colega. A todos, o meu muito obrigado. As minhas desculpas por este lapso nestas letras, não fui eu que fiz, e então peço imensa desculpa na troca das letras. Em primeiro lugar, quero dizer que não irei abordar concretamente a história de Sergipe. Obviamente que os especialistas na história de Sergipe são vocês. Vocês conhecem muito bem a vossa história. E é pelo vosso conhecimento que talvez a minha atenção tenha sido também trazida até aqui. Porque, como disse o professor Jorge, eu trabalho é o Império Português. E sinto-me bem é falar do Império Português. Obviamente que Sergipe fez parte do Império Português. E por isso preferi um título mais abrangente, digamos, escolhendo também, que é um título de alguma maneira já usado pelo Russell Wood, Centros e Periferias, coloquei aqui centralidades e periferias, obviamente falando também no caso de Sergipe del Rei, fazendo algumas ligações, porque o Império Português foi tão grande, que seria difícil falar dele todo e, obviamente, centrarmos em Sergipe. Creio eu que não damos a devida importância a que Sergipe teve neste Império colonial. E uma das obras que eu li para preparar a minha comunicação, que é do Felisbelo Freire, já publicada nos finais do século XIX, ele tem lá uma frase que eu tirei, quando disse que ia escrever esta história. Tornar Sergipe conhecido do país e do estrangeiro foi a causa que me levou a escrever a sua história. E eu digo o mesmo. E então eu passo a ler, que é para não me perder, e se ultrapassar muito o tempo que programaram, digam-me. Apropriando-me das palavras de Freire, partilho da ideia de que ainda há muito a investigar sobre a história do Brasil, particularmente sobre as regiões mais afastadas dos grandes centros políticos e económicos da costa, que nós e alguns historiadores agora dizem, entre aspas, não levar no sentido literal do termo, sertões, isto é, regiões pensadas como periferia do Império Português. O interior do continente americano e também africano tem sido pouco abordado enquanto espaço integrado no mundo atlântico e menos ainda conectado no âmbito do Império Português. Até há pouco tempo avaliava-se o assunto através do sistema do comércio triangular, que todos nós ouvimos falar e creio eu que todos nós fomos formados por esta doutrina. Ou a história dos ciclos económicos, que também aqui falou do Vitorino Magalhães Godinho, respeitado historiador, mas hoje, obviamente, temos que também colocar algumas das suas a forma como ele olhou o Império. Porém, se pensarmos o tema dentro da problemática da história conectada ou da circularidade, como é do Russell Wood, ou de um historiador indiano, Sanjay Subramanian, temos de reconhecer um império ligado, onde não faz sentido centros e periferias, ou centros e sertões, entre aspas, pois todos os espaços do império se conectam, se ligam e se sustentam mutuamente. São o fundamento do Império Português. Isto é, o mundo estava ligado, estava conectado e todas as regiões tinham a mesma importância na construção do Império Português. Até ao século XV, a Europa, falamos o mundo, aquilo que era conhecido,
pouco ou nada sabia a respeito da configuração do universo. As viagens que ao longo do século XV se realizavam vão contribuir para um avanço científico, registar uma nova cartografia, derrubando velhos mitos e, simultaneamente, fortalecer a monarquia lusa, ou, se quisermos, as monarquias ibéricas, conduzindo a disputa pela posse dos espaços agora descobertos ou, entre aspas, também conquistados, tal como pelo domínio dos oceanos, que foi aquilo que foi levado a cabo pela assinatura do Tratado de Tordesilhas em 1494. Por exemplo, o nosso rei Dom Manuel, e que também do Brasil, na altura, centrou a sua ação no Índico e nas especiarias, mas era também um império de cruzada, isto é, não era um império apenas político ou económico, era um império messiânico. Isto foi uma característica do Império Português, de exigência de conversão dos povos descobertos ou conquistados para o cristianismo. O Império Português, iniciado em 1415 com a conquista de Ceuta e que se prolongou até 2000, nós podemos dizer 1999, que é a entrega de Macau à China, mas ficou uma pequena parte, que era Timor-Leste, que ainda tinha o problema por resolver. Por isso, podemos prolongar um pouquinho mais. Estruturou-se de diferentes formas. As sociedades ou as culturas em contacto eram diferentes e, por isso, exigia-se capacidade de adaptação aos espaços. Tratava-se de um império disperso, heterogéneo, composto por dependências de naturezas diferentes, obedecendo a distintos modos de governo e também de negociação. Os portugueses não conseguiam impor tudo, tinham que negociar muita vez. Foi também um império que se formou numa estreita colaboração entre a coroa e a Igreja, sem esquecermos, obviamente, a participação de toda a sociedade portuguesa, dos povos indígenas e dos escravos oriundos de muitas partes do mundo. Se no Oriente, por exemplo, se estabelecem alianças com os reis locais, também ao mesmo tempo se faz guerra e se procede a conquistas, como foi Goa em 1510 ou Malaca em 1511. O Império Português, no século XVI, foi um império disperso, litorâneo, assente em feitorias e fortalezas, tratados, etc. A sua dispersão, a pouca população portuguesa / europeia e as dificuldades e perigos nas viagens por terra dificultavam a entrada pelo interior dos continentes. Eu chamo a atenção do mapa que está projetado. Tudo o que está assinalado a vermelho era o Império Português no século XVI. Aquilo que eu agora estava a dizer, um império disperso, litorâneo, abrangente, que te abrangia ou entrava em contacto ou em guerra, em confronto, em conflito com muitas sociedades, pois cada sociedade tinha a sua cultura e Portugal teve que se adaptar, por vezes não se conseguiu adaptar a estas circunstâncias. O modelo que se utilizou no Brasil não é o modelo que se utiliza no Oriente e por aí afora. É um modelo, por isso, como eu disse, muito heterogéneo. E nem sempre quem não lida com o Império Português, no seu geral, ou se centra só sobre o Oriente, ou só sobre o Brasil, ou só sobre a África, muitas vezes tem esta percepção de como ele é tão heterogéneo. Por isso, surgem discussões, por vezes muito ideológicas, que nos levam a conflito e, obviamente, também a alguns erros históricos. Mas sobre isto não posso dizer muito mais, senão ficaria por aqui só a falar neste espaço tão heterogéneo. Mas mantenham esta imagem do que era o Império Português, que, repara, começava no Cabo da Boa Esperança e ia até ao Japão.
Nem tudo foi conquista, de forma alguma. Nós, os portugueses, nesta altura, o máximo era 1,5 milhão de população. Talvez 1.200.000, não mais. Impossível ou tão difícil para ocupar todo este império. O Brasil, aonde os portugueses chegaram em 1500, só a partir de 1534 atraiu a atenção da coroa lusa. Até aí, os interesses régios centraram-se no Oriente, no comércio, na missionação ou na reconversão das cristandades que por lá se encontravam, porque no Oriente já havia cristãos de rito oriental, os designados cristãos de Santo Tomé, do templo do apóstolo Santo Tomé. Aqui já havia uma sociedade organizada, uma economia estruturada, um comércio interregional importante, que se ambicionava interceptar e dominar, anseio que nunca se conseguiu. A coroa portuguesa nunca conseguiu. Por tudo isto, o continente americano, obviamente o Brasil, não chamou a atenção da coroa portuguesa a quando da sua chegada em 1500. Só quando o Império do Oriente entra em crise, aliás, acho que Portugal esteve sempre em crise, e o medo de que outros países europeus viessem ocupar este espaço obrigou Dom João III a iniciar a colonização a partir de 1534. Aqui existia uma sociedade culturalmente muito diferente da de outras regiões onde Portugal já se tinha estabelecido ou por onde circulava, porque havia muitas viagens feitas por agentes da coroa, mas também por pessoas que circulavam livremente, degredados, missionários que nem sempre respeitavam a autorização da coroa ou pediam a autorização da coroa. No Brasil, impôs-se o modelo de governo, já ensaiado na Madeira. As capitanias donatarias, facto que representou um aprofundamento da política imperial portuguesa, com o objetivo do domínio das populações nativas e, certamente, também houve espaço para a negociação, isto é, diálogo entre conquistador e conquistado. O índio, entre aspas, também negociou. Também foi peça fundamental na colonização. Foi aquilo que nós hoje dizemos um sujeito histórico. Os grupos subalternos, assim considerados, são igualmente um sujeito histórico. Num primeiro momento, a economia centra-se no pau-brasil, madeira que interessava às indústrias tintureiras europeias e em outros produtos que a terra produzia. E de seguida procedeu-se à introdução da cana-do-açúcar, produto que, através da produção nas Ilhas da Madeira e de Santo Tomé e Príncipe, ambos espaços desabitados, à exceção do Bioco, que tinha população banto, já tinha projetado a economia portuguesa no mercado europeu. Isto é, a história, a viagem do açúcar é muito longa. Chegou a Portugal, talvez levado pelos árabes, não teve clima propício ao desenvolvimento, foi levado para a Madeira, produziu, mas depois decaiu a sua produção. Temos grande produção na Ilha de Santo Tomé e Príncipe e depois temos-lo aqui como grande produção também no Brasil, creio eu ainda hoje, de grande produção. Por vezes esquecemos também esta viagem, porque não é só a viagem das pessoas, é a viagem das plantas, dos animais, da cultura. Tudo isto circulava de um espaço para o outro, sem muitas das vezes na atualidade nós percebermos. Nós hoje olhamos para muitas regiões do Brasil e vemos o coqueiro e dizemos de onde é que ele veio. Todos sabemos que é nativo da Índia e já ninguém o tem como nativo de outro espaço. É nosso, é do Brasil. Enfim, outros mais produtos e tantos outros produtos nós hoje poderíamos falar, o caso da batata na Europa, que veio da América, o milho, etc, etc. Com o modelo de colonização usado no Brasil, a capitania da notaria
criou-se a Capitania de Todos os Santos, doada a Francisco Pereira Coutinho em 1534, onde estavam inseridas as terras de Sergipe. À morte de Francisco Pereira Coutinho, sucedeu o seu filho Manuel, que por circunstâncias diversas cedeu 50 léguas à coroa. O modelo de capitania imposto no Brasil terminou e deu lugar ao Governo Geral em 1549. Nesse ano, a coroa portuguesa enviou Tomé de Sousa para ocupar o cargo de governador, que, de imediato e como primeira ação, promove a construção de Salvador, elevando-a logo em 1549, entre aspas, a capital do Brasil, devido à sua localização geográfica, estatuto que foi ocupado por mais de 200 anos. Embora Sergipe estivesse mais afastada deste grande litoral ou deste porto de Salvador, tinha matas e rios, como era, por exemplo, o da Serra Negra, situado entre o Rio São Francisco e Sergipe, e outros. A região oferecia igualmente boas pastagens e mão de obra, fatores atrativos para qualquer colono europeu. Assim, em 1575, a procura de riquezas e o ímpeto missionário, neste caso concreto, a Companhia de Jesus, uma das principais ordens ao serviço do padroado português, obviamente que os franciscanos também tiveram e dominicanos importância, mas aqui nesta região a Companhia de Jesus foi a ordem que mais importância teve. Levou os primeiros jesuítas à região, Gaspar Lourenço e João Salônio, que fundaram as igrejas de Santo Tomé, Santo Inácio e de São Paulo. Obviamente que a companhia já tinha chegado ao Brasil em 1549, o padre Nóbrega e depois o padre José de Anchieta, que desenvolve um grande papel na capitania do Espírito Santo. Aliás, ainda hoje temos Anchieta, em homenagem ao José de Anchieta. Muitas vezes pensa-se o contrário, mas o nome foi dado pelo missionário. Enfim, e outros missionários. E para aqui também vieram. Aliás, o património que ainda hoje temos mostra a sua presença. A Companhia de Jesus tornou-se um elemento essencial na colonização por todo o Império Português, não só no Brasil. No Brasil, através da criação dos aldeamentos, digam-se que a companhia só fez aldeamentos aqui, no Oriente não faz aldeamentos, é outro modelo de missionação que vai usar, controlavam a população indígena, teoricamente evitando a sua escravização. E pelo facto, tornaram-se numa oposição à chegada de outros poderes que por aqui se queriam instalar, como foi Garcia Dávila e outros. As desavenças surgidas entre os inacianos e os que procuravam conquistar terras para obter mão de obra e pasto para o gado, levou à saída da ordem, dando início a uma guerra que ficou conhecida pela Guerra Justa. Isto é um conceito que também já vem da Europa, que se fazia ou que se invocava este conceito, um mecanismo legal usado pelos colonos para a obtenção de mão de obra, justificada pela necessidade da propagação da fé cristã aos povos bárbaros, enfim, assim designados, e neste caso aos índios, portanto, eram acusados de pegarem em armas contra os portugueses. Mudando um pouco daquilo que eu estava aqui a evocar, chegamos ao ano de 1580, que foi um marco, não só para Portugal continental, mas para toda a política portuguesa, nacional e ultramarina. Como diria Vitorino Magalhães Godinho, foi um ano de chegada e não de partida, como resposta a todos os que queriam ver no início da crise, com a chegada dos Filipes à União Ibérica, que duraria 60 anos. Isto é, na historiografia portuguesa construiu-se, e ainda hoje há quem continue a defender, que toda a crise e todo o mal de Portugal se deveu à União Ibérica. Enfim, obviamente que agravou, mas a crise não começa com a chegada dos Filipes. Agravou-se. Enfim, foi um pretexto mais.
Filipe II de Espanha torna-se rei de Portugal como Filipe I. Este acontecimento teve repercussões internas e também a nível ultramarino. A disputa europeia pela posse dos territórios ultramarinos lusos já era anterior à chegada dos Filipes, mas agora, com a União Ibérica, fez com que alguns países europeus acentuassem os ataques ou atacassem pela primeira vez as possessões ultramarinas portuguesas. Não foi só no Brasil, foi em África e foi no Oriente. A França, a Holanda e outros países europeus desde sempre colocaram em causa o Tratado de Tordesilhas. Por exemplo, os franceses tentaram estabelecer alianças com os povos indígenas e ainda fundaram a chamada França Antártica, onde quiseram introduzir o protestantismo. Esta incursão falhou, mas no século XVII, na região Nordeste, na cidade de São Luís, atual Maranhão, fundaram em 1612 a chamada França Equinocial. Enfim, outros episódios poderiam ser narrados. A Holanda, na sequência da luta política que travava com a Espanha na Europa, não é? Em prol da sua independência política, tentou atacar e permanecer ativa nas atividades comerciais no Brasil, principalmente controlar o comércio do açúcar. A ocupação holandesa no Nordeste brasileiro, sabem todos muito melhor do que eu, centra-se em dois episódios principais, que foi a conquista de Salvador, 1624-25, e a invasão de Pernambuco, 1630-54. Sergipe foi igualmente invadida pelos holandeses, tendo sofrido nos anos de 1637 a 1648 uma desestruturação económica, social e militar. Esta guerra só terminou com a expulsão em 1654, já depois da restauração, ao fim da União Ibérica. Só nesta época, Sergipe se afirma, agora cito aqui, eu obviamente tenho muitas notas de rodapé, e, portanto, se alguns se sentirem aqui lidos, pois obviamente estão nas notas de rodapé. Eu abro aspas, região estratégica e complementar do Brasil colonial, contribuindo com o abastecimento, com o comércio interno das capitanias limítrofes e com a defesa dos limites territoriais, dinamizando assim as relações económicas. Isto é um trabalho de Luís Sequeira, uma tese de doutoramento. A atenção sobre Sergipe acentuou também o desejo de aqui se encontrarem minerais. Portanto, isto vem no seguimento que eu disse, era uma região com muitos produtos que interessavam ao mercado mundial. No ano de 1590, foi mais um marco para Sergipe. Em pleno domínio filipino, Sergipe constituiu-se como capitania independente, com estatuto de natureza real ou da coroa, sendo construída a povoação de São Cristóvão. Assim permaneceu como capitania independente até 1763, quando o Marquês de Pombal transferiu a capital do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro. A partir de 1763, Sergipe foi anexada à Capitania Geral da Bahia, perdendo o estatuto de Capitania Real. Este reordenamento retirou igualmente poder à Bahia. No entanto, as regiões mais afastadas de Salvador desenvolveram a produção da cana-de-açúcar, permitindo que ganhassem destaque no domínio das exportações. Assim, Sergipe, embora perdendo alguma autonomia, lucrava com o seu crescimento económico. A sua submissão à Bahia permaneceu até 8 de junho de 1820, data que agora comemoramos, e ainda bem. Data da independência de Sergipe, centenário que agora se comemora. Então, que importância representa Sergipe no seio do Brasil colonial e do Império Português? Se no século XVI
assistiu-se a um constante movimento português em direção ao norte de Salvador, portanto, da Bahia, para São Cristóvão e norte de Pernambuco. Sergipe possuía grandes rebanhos, mão de obra, tabaco, entre outros produtos para o abastecimento interno e externo do Brasil. Possuía igualmente dízimos e rendas importantes para o erário régio. Era um ponto estratégico que servia como fortaleza, barra, forte, que dificultava a invasão pelo norte em relação à Bahia. Era um centro de vigilância, tanto para avistar inimigos, para impedir as fugas de prisioneiros e soldados, contrabando e outros desvios. Sergipe constitui igualmente um elo de ligação intercapitanias e era um espaço ao alcance dos chamados soldados de fortuna, como o Anderson diz, militares experientes, mas sem qualidade de nascimento. Aliás, o Império foi muito usado para a promoção social, não só, e alguns da nobreza, mas os filhos segundos e outros era através de virem para o Império que se promoviam. As suas riquezas serviam ainda um mercado global, e isto eu quero chamar a atenção, tenho vindo a dizer e comecei por dizer, que se encontrava conectado através de Salvador, do Porto de Salvador, e que, por sua vez, este Porto de Salvador se conectava a outros portos, como eu vos disse no início. As coisas não eram feitas de um lado para o outro, não. O Império estava conectado pelos diferentes portos que vocês viram anteriormente. Do sertão, deste, entre aspas, interior, que não era interior, provinham riquezas e, ao mesmo tempo, entravam produtos também originários de muitas partes do mundo. Esta importância comercial manteve-se após a anexação de Sergipe pela Bahia. Pelo acima exposto e no âmbito de uma nova história, que se quer afastar do estudo apenas dos grandes centros ou dos designados centros, temos de entender Sergipe como um espaço central e importante na construção da globalização que se afirmou nesta época histórica, no século XV e XVI, e que se prolonga. E, aliás, vivemos, hoje nós somos fruto do início dessa globalização. Sergipe e outras regiões, no período colonial, produziu açúcar e algodão, gado e ofereceu mão de obra indígena, traficou escravos, tudo produtos de grande relevo nas economias mundo e não apenas de valor local. Por isso, os estudos que hoje se fizerem sobre Sergipe, se vierem a fazer, alguns já foram também feitos, devem ter em atenção a sua importância neste contexto global e não apenas numa história local ou, se quisermos, até numa história só do Brasil colonial. Sergipe e outras regiões menos litorâneas foram igualmente esses centros, espaços centrais na construção daquilo, como eu disse, da grande globalização, a chamada primeira globalização da era moderna. E aqui, de alguma maneira, é dirigida às autoridades também académicas, o muito património que ainda hoje resta e que realmente se deveria preservar e talvez até também em parceria com outros espaços coloniais, ver que património que é comum, o chamado património colonial, que muitas das vezes, enfim, já precisa de alguma reparação e que seria também importante manter-se esse património, é verdade, de respeito a um período de colonização, mas não podemos apagar a história, temos que entender, enfim, a história. E agora, já para terminar mesmo, e voltando ao meu título da comunicação, pelo título que aqui me propus desenvolver, destaquei a centralidade de Sergipe. Sergipe inserido neste processo global. Obviamente, no que concerne à independência, também temos que ter em atenção, Sergipe tornou-se independente em 1820, 2 anos antes da independência do Brasil, em 1822. Porquê?
isto, enfim, lendo depois as teses que já foram feitas, obviamente, da professora Edna e outros, e pensando eu um pouquinho também, se possivelmente esta antecedência de 2 anos tem a ver com essa tradição de independência, porque ora estava independente da Bahia, ora não. Possivelmente fez nascer nos sergipianos que deveriam ser mesmo independentes e não estarem num jogo político, não é, das autoridades, e daí terem tido esta atitude, digamos, de independência antes de 1822. Obviamente que as elites locais terão contribuído para isso, mas como eu disse, não só, a história não vive só de elites, vive do povo, todos certamente terão contribuído para esse desejo de independência. Mas se eu estive aqui sempre a dizer que temos que entender Sergipe no contexto global, não está isolado. Como tal, e creio eu que essa independência também tem por base, por influência, um contexto global, que é já as havidas independências americanas, que certamente também terão chegado aqui, chegaram certamente, porque as ideias circulam, tudo circula, como eu disse, e portanto influenciam, certamente, e a gente diz homens, pensando em homens e mulheres, se bem que aqui destacamos sobretudo homens desta tarefa. E também não nos podemos esquecer do que se passava em Portugal. Temos as ideias liberais, os movimentos liberais, e sabemos como terão tido influência aqui, porque também se circulava, não era só para a França, obviamente que sim, para outros espaços, mas havia grande circulação. E esses movimentos liberais, que tanta agitação e guerras trouxeram a Portugal interno, Portugal continental, certamente tiveram reflexo nas suas colónias. E Sergipe, digamos assim, levou e também será deixado a influenciar, sobretudo por aquela Revolução Liberal do Porto em 1820, possivelmente muito terá ajudado nessas ideias. Obviamente que Dom João VI assinou o decreto, podia não ter assinado, mas assinou e, enfim, ainda bem que depois seu filho, Dom Pedro, irá, digamos assim, reconhecer. Mas, portanto, eu penso que se tratou de um processo global e imaginem, também já agora, digamos assim, uma independência dada por um rei português. Coisa, indo um bocadinho mais à frente, a Angola, ou Moçambique, só em 1974 é que se procedem as independências. Portanto, muito tempo depois e na sequência já de uma revolução e, obviamente, não mais monarquia, já numa república, é que outros espaços do Império Português conheceram a sua independência. Muito depois de 1820, muito depois de 1822. Espero ter sido sucinta e que tenham entendido um pouco a minha ideia. Possivelmente gostariam que tivesse falado muito mais de Sergipe, mas a ideia é valorizarmos Sergipe nesta globalização. As ideias chegavam, a economia importava e havia elites. Portanto, não era nenhum espaço recôndito, no fim, passa a expressão, do mundo, que ninguém conhecia. E eu acho que isto nós, aqui, professores de História Colonial ou do Império Português, temos, quando falamos do Império, não dar só estes grandes centros. Eu própria, e porque me leva também a estudar estes espaços, quando dou o Brasil colonial, não chamo só a atenção para Salvador. E agora passarei, já chamava, porque eu, para mim, como gosto da Companhia de Jesus, sabemos a importância que ela teve aqui em Sergipe, mas muito mais chamarei a atenção para que lá também se possam fazer teses sobre estes espaços e também daqui pensarem o Brasil integrado neste espaço colonial, eu penso, deste Império Português. Eu penso que é fundamental nós termos esta percepção, porque se fizermos um levantamento dos trabalhos académicos que são feitos sobre o período colonial, eu creio que no Brasil a grande maioria se centram numa relação Brasil-África, muito centrado na escravatura, no comércio atlântico, e em Portugal esse levantamento, creio eu, que já foi mais ou menos feito, vai muito para o Oriente. E esquecemos, por vezes, há muita coisa sobre o Brasil, obviamente, e sobre a África,
mas no domínio colonial centramos-nos, e eu própria também me centrei, que fiz doutoramento sobre a Índia, e, portanto, centramos-nos muito mais também sobre o Oriente. Portanto, estamos a tempo de começar uma cooperação muito maior para desenvolvermos, efetivamente, estes estudos, para depois podermos fazer uma história comparada do Império Colonial Português. Parabéns pela independência e muito obrigado a todos. Obrigado, professora, por sua brilhante exposição. O protocolo hoje aqui não vai permitir perguntas, né? Então, vou apenas finalizar o evento. Essa brilhante exposição da professora, né, que expôs para nós um pouco da história do Império Português, desde o seu princípio, no século XVI, até a independência do Brasil, mostrando algo que é fundamental que a gente pense quando estuda Sergipe, quando estuda qualquer outro lugar do Império Português, que é pensar justamente essas conexões, que Sergipe não estava isolado nem no momento, nem no princípio da colonização, né? Então, quando a gente estuda esses tempos antigos, século XVII, XVIII, a gente vê que, por exemplo, os capitães-mores circulavam, né? Tem um capitão-mor aqui de Sergipe que foi capitão-mor de Moçambique, né? O tabaco produzido aqui em Sergipe era trocado por escravos na costa da Guiné, né? Então, essas conexões é importante a gente saber. O açúcar, ele era exportado para Portugal, né? Então, as ideias, os produtos circulavam. Então, o Sergipe sempre esteve conectado. Então, é importante pensar nisso, né, para entender o funcionamento, o que nós somos, nossa identidade. Na verdade, talvez não seja só uma identidade, mas identidades, né? E eu penso que o evento, ele está muito bem articulado, né? Porque, por exemplo, no próximo encontro a gente vai discutir, né? O Pedro Abelardo de Santana vai discutir, trazer aqui para nós a questão dos índios, né? A presença dos índios na colonização de Sergipe, né? Algo que a gente sempre tem que pensar. O Fernando Afonso Ferreira Júnior vai trabalhar com a crise do sistema colonial, né, de um ponto de vista mais abrangente, né, e como que se dá essa história na capitania de Sergipe. E temos aqui a professora Edna, do Departamento de História, que fez um brilhante estudo sobre a independência de Sergipe, essas complexas e intricadas disputas políticas que se deram aqui naquele momento, em 1820 a 22. O Petrônio José Domingues vai trazer para nós a questão da resistência negra, que também não pode ser esquecido na história de Sergipe, né? Não só enquanto escravos, mas depois também no pós-abolição. O Antônio Lindivaldo traz uma discussão sobre os documentos sobre Sergipe, algo fundamental que não se pode perder, da importância do arquivo público, dos arquivos em geral de Sergipe. A questão da língua portuguesa, as especificidades da língua que se fala em Sergipe, né, que diz muito sobre a identidade, vai ser discutido pela Marilza Oliveira. E, por fim, né, na conferência de encerramento, o Jorge Carvalho do Nascimento, a luta pela educação em Sergipe. Então, eu acho que a professora Maria de Deus abriu de forma brilhante, mostrando, né, a história do Império Português e os vínculos, né, de como que Sergipe está incluído nisso, né? Não se trata apenas de pensar a periferia,
né? Eu estudei outras capitanias subalternas, como Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Eu costumo dizer o seguinte, que é periferia de um ponto de vista político, né, português. Mas, na verdade, é sempre o centro de uma outra história, né? E eu acho que a luta pela independência e a necessidade de celebração, porque isso eu acho uma coisa interessante, que outras capitanias subalternas não celebram a sua independência. Então, essa é uma coisa para se pensar, né? Então, por que se celebra aqui? Eu acredito que tem a ver justamente com essa disputa tão acirrada mesmo entre Sergipe e Bahia, né? E por que a Bahia, na verdade, não queria largar o osso, né? Evidentemente que pela importância econômica do Estado, já lá no período colonial. Então, eu agradeço a presença de todos, né? Agradeço mais uma vez a conferência da professora Maria de Deus Manso e, né, obrigado. Bom dia a todos e a todas. Professora Maria de Deus, a sua conferência me deixou particularmente encantado, e depois de todo esse passeio pelo Império Colonial Português, me chamou muito a atenção a vertente do Império, não só enquanto dominação política e econômica, mas enquanto Império messiânico. Bem interessante essa afirmação, quando eu me lembro que das relações muito próximas, muito intrínsecas entre as casas reais que reinaram sobre Portugal e a Santa Sé, ao ponto de, em determinado momento histórico, a coroa de Portugal ter recaído sobre a cabeça de um cardeal, o infante Dom Henrique, que reinou como Henrique I, após o desaparecimento ou morte, algo não explicado, de Dom Sebastião, que vai gerar um movimento que inclusive tem repercussões aqui no Nordeste brasileiro, do sebastianismo, que muito foi discutido aqui em Sergipe, professora, no final dos anos 90, em jornadas de estudos medievais que foram organizadas pelo professor Luiz Antônio Barreto, a quem devemos todos, saudosa memória, render homenagens. Outro ponto que deixou, que foi extremamente interessante, foi essa condição de Sergipe, das influências que nosso processo de independência pode ter sofrido frente a acontecimentos mundiais, como a independência dos Estados Unidos, até a Revolução Francesa, as demais revoltas liberais na Europa, e isso coloca o nosso pequeno estado de Sergipe, com seus 21 mil quilômetros quadrados, dentro de todo esse contexto mundial. Isso nos deixou extremamente felizes. Eu gostaria de ainda fazer um último agradecimento ao professor Jorge Carvalho, que pensou a parte acadêmica dessas comemorações e que, como o nosso coordenador dos trabalhos já colocou, existe todo um encadeamento lógico, né? Um encadeamento, uma sequência lógica entre as palestras que se seguirão. E, devidamente autorizado pelo presidente da Assembleia, a quem nós também rendemos homenagens, porque o presidente Luciano Bispo tem tido uma sensibilidade muito grande com as questões culturais. Imaginem, os senhores, que a Assembleia hoje tem uma coordenadoria de assuntos culturais, que a Assembleia terá uma editora para, através dela, inclusive, estimular a produção e a publicação de autores sergipanos, que todas as datas históricas têm sido extremamente celebradas, rememoradas e trazidas à vida na memória do sergipano, por iniciativa, por concessão, por interesse político, por vontade política do presidente Luciano Bispo. Então, em nome dele, eu agradeço a presença de todos. Ele já me autorizou a fazer o encerramento. Agradeço a professora Maria de Deus Benites Manso, nossa conferencista de hoje, que se deslocou de Portugal até Aracaju, né? Muito bem-vinda, professora. E agradecer também ao professor doutor Augusto Silva, do Departamento de História da Universidade Federal de Sergipe. Agradecemos também a todos os demais diretores da Assembleia que estiveram aqui presentes, em nome do diretor-geral, Dr. Roberto Bispo, e da diretora da Controladoria, Isabel Gomes.